Uma alegria retomarmos os nossos encontros semanais. Nesse semestre, provavelmente, os encontros semanais, essas palestras que normalmente ocorriam nas terças-feiras, elas vão acontecer nas quartas-feiras. Pelo menos março e abril vai ser assim. Então, é uma alegria, nossa primeira palestra deste ano, como geralmente aqui no Brasil a gente começa as coisas depois do Carnaval. Então, estamos aqui pós-Carnaval. Nós aqui tivemos 2 retiros muito lindos durante o Carnaval. Um, nosso mesmo, que foi sobre a guirlanda de joias. E o segundo, nós hospedamos um evento da Tibet House Brasil, que trouxe o Geshe Dorji Dandun, que é o presidente e diretor espiritual da Tibet House em New Delhi, que nos deu 3 dias de retiro com 3 temáticas diferentes, mas todas voltadas à essência da Bodhicitta e à bondade amorosa e compaixão altruísta. Então foram 3 dias muito lindos, ou seja, nós tivemos uma semana toda muito abençoada, e que os méritos que possamos ter ali acumulados possam ser dedicados à felicidade de todos os seres em todo tempo e lugar. E agora nós estamos começando nossa programação de março. Nós distribuímos hoje, nas nossas listas de distribuição, os links, as informações, todas são pela Simpla. Então, caso vocês não tenham recebido, nós vamos repostar novamente amanhã. E aí vocês podem ver o que pode ser possível vocês atenderem. Será uma alegria encontrá-los durante a programação do mês de março, sendo que o curso sobre o nascer de Bodhisattva, ele tem 8 semanas, então ele cobre março até abril, e ocorrerá às quintas-feiras. Muito bem, dito isso, muito bem-vindo a todos vocês. Vamos fazer um momento de meditação silenciosa, simplesmente para trazer a nossa atenção para esse momento, para esse encontro, para essa conversa. E também muitos de vocês chegaram do trabalho agora, então vamos dedicar alguns minutos apenas para focar na nossa respiração, respirar. Nós procuramos uma postura física que nos ofereça uma experiência de conforto e bem-estar. Gradualmente trazemos a nossa atenção à nossa respiração, às nossas narinas, de maneira que possamos viver de modo mais acuído o movimento da inalação, da pausa, da exalação. E num primeiro momento, fazemos uso da nossa exalação para relaxar o corpo, soltar o corpo, sem, no entanto, desfazer a postura. E gradualmente a nossa atenção vai se aproximando, repousando suavemente na experiência da nossa respiração. Nosso corpo relaxa, sem, no entanto, desfazer a postura inicial. Apenas suavemente e gentilmente deixamos que a nossa atenção se torne cada vez mais presente. Vamos desenvolvendo uma experiência de pertencimento a este momento, aqui e agora, onde cada um de vocês possam estar. Podemos observar a motivação e intenção que nos trouxe a esse encontro, e que essa motivação, intenção, possa sustentar a nossa atenção
durante esse encontro. E o fazemos imbuídos de contentamento, alegria de podermos estar juntos. Inalando, pausa, exalando. Podemos também, na quietude, no espaço da mente, desenvolver para nós mesmos, em nós mesmos, a bondade amorosa e compassiva. O amor representando a nossa aspiração por felicidade, reconhecendo a felicidade ao ver outros felizes. A bondade significando a nossa gentileza, nossa generosidade de acolhimento a todos os seres e a nós mesmos. E a compaixão, uma aspiração fundamental de que todos os seres, incluso nós mesmos, possamos ir nos libertando daquilo que entendemos ser sofrimento, para que possamos regozijar a gratidão pela vida que vivemos nesse momento, através da bondade amorosa e compassiva a todos os seres e a nós mesmos. E assim sustentamos essa motivação, observamos essas qualidades, essa experiência de pertencimento ao momento presente, e a nossa consciência plena no aqui e no agora. E assim nos sentimos amados, respeitados, seguros e protegidos em nós mesmos. E assim, caminhando para o final desse exercício, fazemos novamente 3 inalações longas e gentis. Na primeira, observamos nosso corpo, nossa postura, nosso relaxamento, experiência de conforto e bem-estar. Na segunda, observamos nosso fluxo mental, cultivando a bondade amorosa e compassiva para com todos os seres e para com nós mesmos. Na terceira, desenvolvemos incomensurável gratidão pela vida assim como ela é neste momento. Aspiramos que todos os seres tenham a felicidade e as causas da felicidade, que todos os seres estejam livres do sofrimento e das causas do sofrimento, que todos os seres jamais se separem da suprema bênção, pois ali não há sofrimento, e que todos os seres vivam na mais pura e completa equanimidade, livres do apego e da aversão aos próximos e distantes.
Muito bom. Então, o tema de hoje é um coração bondoso e uma mente clara. Então, essas coisas são juntas, mas nós também podemos desenvolver a ideia de como desenvolver isso. Então, falando sobre o ponto de vista da filosofia budista, nós temos que Buda Shakyamuni, através de suas atividades, suas aspirações, dedicou tudo isso para conduzir, orientar, inspirar todos os seres a cultivar a felicidade temporária e felicidade última. E para isso, ele desenvolveu métodos, ensinou esses métodos. E por isso que tem uma frase de Buda Shakyamuni que diz: eu mostrei o caminho à liberação do sofrimento, mas alcançar a experiência da felicidade genuína e nos tornarmos cada vez mais livres das experiências de sofrimento, isso é a jornada de cada um. Fora o íntimo, por assim dizer. Cada um deve ter as suas escolhas e entender o que para si é felicidade, o que é sofrimento. Então, o Buda é simplesmente um guia espiritual, um amigo, aquele que ensinou um método para que nós pudéssemos nos mover do caminho equivocado para o caminho correto. Sendo o caminho equivocado, as ações do pensar, falar e agir, cuja resultante é a experiência de sofrimento a nós e a outros, e o caminho correto seria a ausência da experiência de sofrimento, tanto nós como para outros. Então, o Buda ensina que todos e qualquer um de nós pode fazer isso, sem exceção. Mas a opção de fazê-lo, como fazê-lo, certamente é fora o íntimo. Então, cabe a cada um de nós. Buda disse também que eu não venho salvar ninguém. Nós somos, cada um para si próprio, o seu salvador, como podemos ser o nosso pior inimigo. Uma vez que a natureza, da maneira como nós percebemos os fenômenos, ou seja, a nossa mente percebe o fenômeno, é o que dirige sua resposta. Então, para que qualquer um de nós possa alcançar o estado último, nós teríamos que fazer duas grandes acumulações. A primeira seria a acumulação de méritos, que é diretamente resultante das nossas ações do pensar, falar e agir, que o desdobro disso seja, tenha como resultado, experiências de contentamento, de paz, de serenidade. E o segundo é a experiência do acúmulo de sabedoria. Sabedoria, conceitualmente no Dharma, significa entender a natureza de todos os fenômenos, e fenômenos é toda e qualquer coisa que nós podemos perceber através dos nossos 5 sentidos. Então, sempre que nós experienciamos qualquer coisa, desde uma comida saborosa, um abraço, a vida, saúde, doença, pôr do sol, chuva, qualquer coisa que nós podemos perceber através dos nossos 5 sentidos, nós chamamos de fenômeno. Então, qualquer um desses fenômenos, se nós olharmos para eles diretamente e investigarmos qual é a natureza desses fenômenos, nós vamos ver que todo e qualquer fenômeno depende de causas e condições para surgir, se manter e dissolver-se. E sobre esses fenômenos nós não temos o menor controle. E nós podemos fazer aproximações muito diretas no nosso próprio corpo. Nosso corpo, nós nascemos, crescemos, envelhecemos, adoecemos e morremos. Isso é um ciclo. Nada pode se fazer para mudar isso. Mas a maneira como nós lidamos com essa realidade, a maneira como nós observamos isso, pode nos levar a um caminho de grande compreensão sobre esse ciclo
e cultivar uma atenção para que cada momento que nós vivamos seja realmente vivido de maneira íntegra, que nós, em cada momento, nós cultivemos a nossa mente em um fluxo de pensamentos positivos, construtivos, benéficos, que quando nós deparemos com dificuldades, e sempre vamos nos deparar, que nós possamos imediatamente entender que a natureza daquilo é transitória, impermanente e sempre resultante das nossas próprias ações. Então, se nós cultivarmos um pouco mais de atencionalidade sobre tudo isso, nós podemos, cultivando aquilo que é basilar. Qual é a aspiração fundamental de todo e qualquer um de nós? De todo e qualquer ser. A aspiração é a não experiência de sofrimento e a experiência de contentamento, felicidade, realização, e assim por diante. Então, essa é a nossa aspiração fundamental. Então, nós devemos cultivar isso. Mas não só cultivar, mas também nós observarmos nas nossas ações do dia a dia, seja o que for que nós venhamos a desenvolver, como que nós percebemos a cada momento, cada pessoa, cada situação, como que nós percebemos isso? Nós percebemos isso como temporário, nós percebemos isso como resultante de causas e condições, ou nós tomamos isso como algo concreto, imutável, difícil, e o pior de tudo, quando a gente fala que é culpa de alguém. Então, sempre que nós dizemos que é culpa de alguém, na verdade, nós enfraquecemos a nossa habilidade de nos tornarmos protagonistas da ação que pode mudar aquela situação. Então, se nós falamos que é culpa de alguém, nós ficamos coadjuvantes, esperando que alguém, divino ou outros, venham corrigir tudo aquilo ali. Não é possível isso. Mesmo que a nossa fonte de refúgio espiritual, obviamente, venha ter a aspiração que todos nós sejamos felizes, assim por diante, mas se nós olharmos, somos nós que cometemos as ações. Então, como é que fica isso? Nós temos que ter a ação de corrigir isso. Então, por isso que eu digo, é muito mais fácil, muito mais positivo, muito mais construtivo, se nós olharmos para as coisas e falar, bom, isso que eu estou experienciando não é permanente, porque nada é permanente. Isso que eu estou experienciando é simplesmente consequência. Eu tenho que procurar reconhecer qual a causa e atuar sobre a causa. Assim, sendo protagonista dessa ação, a experiência de sofrimento será a mais breve possível. Obviamente que aí nós podemos falar sobre várias outras coisas, do adoecimento, enfermidades e tudo mais, mas, mesmo nessas questões, elas não acontecem sozinhas. Na verdade, dentro do entendimento budista, nada é por acaso, nada acontece sozinho, nada é permanente. Então, fica esse espaço para que nós possamos verdadeiramente atuar. E é sobre isso que esse tema decorre. Quando ele fala, o que seria cultivar um coração bondoso? O que seria cultivar uma mente clara? Então, a gente pode parar e pensar, o que é um coração bondoso? O que é uma mente clara? Que é o tema da nossa conversa. Então, há uns minutos atrás, eu convidei vocês para que a gente pudesse fazer uma breve meditação. E nessa meditação, eu convidei vocês que gradualmente, primeiro, que desenvolvesse, observasse qual a motivação e intenção que os trouxe a esse encontro. Primeira coisa. Há muitas opções. Então, todos vocês decidiram estar aqui conosco. Gratidão. Mas nós temos que observar o que nos trouxe essa conversa. Tem lá um tema, cultivando o coração bondoso e mente clara. O que nesse tema me atrai? A ponto de
eu ter feito a escolha de estar nesse encontro. Começa por aí. O que há aí? Algo que me interessa, algo que me chama atenção, algo que reverbera em mim, ressoa em mim. Eu tenho vontade de entender isso. É isso que de uma maneira ou outra nos trouxe, né? Então, quando nós falamos em cultivar um coração bondoso e uma mente clara, nós temos que pensar o que poderia ser causa e condição de nos oferecer um coração bondoso. Veja que o coração bondoso é nosso. Nós cultivamos esse coração bondoso e nós cultivamos essa mente clara. Nós somos o sujeito dessa ação, né? Então, como é que nós poderíamos fazer isso? Então, primeira coisa, temos que entender. Nós temos 3 ações que resultam na experiência de contentamento ou ausência de contentamento. Primeira ação é pensar, os pensamentos. Segunda ação, a fala. Qual a qualidade da nossa fala? E terceiro, as nossas ações. Como nós expressamos body talk, né? Então, o que seria a natureza de um coração bondoso? Seria um coração com pensamentos, seria um coração que cultiva amor, bondade, generosidade, paciência, tolerância, acolhimento, ternura, afeto. Isso seria um coração bondoso. O que seria uma mente clara? Ter a lucidez de como realizar na vida prática isso que eu cultivo nesse coração bondoso. Mas a nossa mente o tempo todo está se movendo de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. E por que ela faz isso? Então volta para a meditação de novo. Então o convite foi, vamos procurar uma postura física que nos ofereça uma experiência de conforto e bem-estar. Vamos deixar que a cada exalação nosso corpo se solte, relaxe, e que gradualmente eu possa conduzir a minha atenção ao movimento gentil, suave da minha respiração. Então, eu tenho um convite. Relaxar, abandonar as ansiedades, angústias, aflições. Respirar consciente. Perceber o movimento da respiração, o ar entrando pelas narinas, passando pela traqueia, preenchendo nossos pulmões. Naturalmente, nosso abdômen se expande, nosso corpo revitaliza. A pausa. Pausa significa um momento de plena consciência. A minha mente, olha, estou plenamente consciente. Aí, a exalação. Os pulmões vão se esvaziando, o ar vai passando de volta pelas traqueias, saindo pelas narinas. O nosso abdômen, naturalmente, contrai, nosso corpo relaxa. Nós repousamos, pertencemos. E vem a próxima inalação, isso é o ciclo que se repete. Então, se o tempo todo nós estamos com nossa mente ocupada, com inúmeros pensamentos, emoções, alguns têm sentido, outros não. Então, no momento que eu faço simplesmente essa gentileza, isso é um ato de gentileza para comigo mesmo, respirar consciente, eu estou abrindo espaços no meu fluxo mental. Um pensamento, espaço, outro pensamento, espaço, outro pensamento, espaço. E com o que eu preencho esses espaços? Com bondade amorosa e compassiva, com paciência, tolerância, sabedoria, entendendo que todos esses pensamentos, tudo que pode surgir aqui, se olhar direto para eles parece surge na consciência mental. Pode ser que muitos desses pensamentos
E nada se assemelhe com o lugar onde você possa estar fisicamente. E nada se assemelhe com as conversas de pessoas que estão ali. Mas são imagens mentais. São a nossa consciência mental. Então eu tenho que abrir espaço aqui, e aí conscientemente eu vou escolher a qual deles eu vou dar atenção. E os outros, simplesmente deixe que na sua exalação ele se dissolva. Então, assim como nós temos o ciclo de inalar, reter e exalar, os pensamentos e as emoções que podem acompanhá-los também surgem na consciência mental e se dissolvem. Então, são milhares de pensamentos que surgem e se dissolvem, a gente nem dá conta, né? Mas eu não tenho controle sobre isso aqui, porque esses pensamentos, eles são oriundos dos estímulos sensoriais. Nós temos 5. Então, o nosso sensorial fica dialogando com um monte de coisa e vai produzindo esses movimentos. Agora, o que nós podemos fazer para cultivar um coração bondoso e cultivar uma mente clara é uma higiene mental. Então, todos os dias de manhã, nós acordamos e fazemos a nossa higiene física. Certo? Mas nós, provavelmente, poucos de nós faz higiene mental. Onde nós vamos procurar observar qual a qualidade do meu meio ambiente mental. Qual a qualidade dos meus pensamentos, qual a qualidade das emoções que posso estar ali. Então, essa é a primeira atenção que nós temos que dar para que nós possamos verdadeiramente cultivar um coração bondoso e uma mente clara. Porque para que esse coração seja bondoso, ele deve estar nutrido o tempo todo com as nossas qualidades humanas. E que muitos de nós podem chamar as qualidades da nossa espiritualidade humana. Por quê? Não estou falando de religião nem religiosidade. Eu estou falando das qualidades humanas que todos nós temos. Então, quantos de nós cultiva essas qualidades conscientemente e de maneira protagonista, ou seja, há uma verdadeira motivação e intenção em mim de cultivar pensamentos positivos e construtivos em relação a todos os seres. Quando eu ocupo minha mente disso, a primeira coisa que vai diminuir muito são os nossos julgamentos. Porque os nossos julgamentos são um dos movimentos mais intensos das nossas emoções aflitivas. Raiva, ódio, inveja, ciúmes, ambição, cobiça, e assim por diante. Se nós cultivamos o nosso coração e a nossa mente com os nossos valores humanos mais fundamentais, não tem espaço para esse tipo de pensamento que provoca em mim as emoções aflitivas. Isso é o primeiro passo. Eu tenho que entender que aquilo que surge no meu coração emerge para a minha mente, se torna minha fala e minhas ações. Então, se eu cultivo um coração bondoso, a minha fala será gentil, minhas ações vão refletir essa gentileza, esse acolhimento, essa bondade. É assim que a gente começa. Então, todos os dias de manhã, se nós queremos desenvolver esse coração bondoso, nós temos que começar olhando para nós mesmos. Assim como a gente dedica, sei lá, meia hora, 40 minutos para fazer uma higiene física, pessoal, dedica 15 para observar como você está. Como você está com o seu lado mais belo, seu lado humano. Quando nós cultivamos isso, uma das primeiras coisas que nós experienciamos ao sair de casa é perceber os outros não diferentes de nós. Eu estou olhando para uma pessoa que tem uma cabeça, 2 orelhas, 2 olhos, 2 braços, 2 pernas. Eu estou vendo um ser humano. Então,
esse ser humano, assim como eu, também gostaria de cultivar e experienciar felicidade, contentamento, saúde, longevidade, harmonia familiar e assim por diante. Não é diferente de mim. O problema acontece quando esse movimento, em relação a esses sonhos, se tornam egoístas e imediatistas. Aí eu atropelo. Mas aí eu cometo um equívoco muito grande. Porque nós não realizamos nada se não for através da contribuição de incontáveis outros seres. E muitos desses, a grande maioria, nós nem sabemos quem é. E aí a gente deve fazer um exercício diário. Quando você acorda de manhã, você está vivo. Está com o corpo funcional. Primeira razão de ter gratidão. Segundo, você tem uma casa. Você mora em algum lugar. Você tem roupa para vestir, comida para comer. Gratidão. Agora, olha com mais detalhe. Quem é que provê tudo isso? De onde vem tudo isso? Do nosso trabalho? Legal, tá certo. Mas nós trabalhamos dentro de um contínuo onde várias pessoas também estão ali. Então, eu posso pensar em coisas bem simples para fazer um raciocínio direto. A luz que você de manhã acendeu quando acordou. Alguém trabalhou a noite inteira para que houvesse energia na sua casa. Você abriu a torneira, água. Alguém também trabalhou, enquanto nós dormimos, para que aquela água estivesse ali disponível. Aí senti cheirinho de café, pãozinho, essas coisas todas, alimento. Aí, quantas pessoas atuaram nessa cadeia de prover alimentos para que o pãozinho estivesse lá, o café estivesse lá, o leite estivesse lá. Aí você sai de casa, transporte, e aí vai. Meu convite é, se nós olharmos para tudo isso, naturalmente, sem muito esforço, eu vou perceber quantas pessoas cuidam de mim. Ah, como assim? Não adianta a gente falar, eu pago IPVE, eu pago IPTU, eu pago conta de água, conta de... Se eu entrar nessa conversa, você está alimentando o seu ego. E você está se afastando da possibilidade de desenvolver um raciocínio mais amplo, onde suas qualidades humanas vão coemergir naturalmente. Onde ser protagonistas de ações que demonstre amor, compaixão, paciência, tolerância, equanimidade, altruísmo. Se eu não cultivar esse tipo de análise, dificilmente eu vou cultivar as qualidades humanas que todos nós temos. E isso simplesmente nos separa. E aí nós saímos na rua rotulando as pessoas. Além que de manhã, em frente ao espelho, eu já coloquei a minha listinha de rótulos em mim mesmo. E aí nossas relações é o meu rótulo, conversando com o seu rótulo, mas os nossos humanos nem sequer se reconhecem mais. E por isso que há tanta violência, tanto descaso pelo humano, pela vida humana, pelo nosso semelhante. Que dirá pelos animais, por todos os outros seres que compartilham esse universo conosco. Eu estou falando de algo que é muito mais fácil e nós vimos a reconhecer. Então, nós temos que a primeira coisa, se verdadeiramente nós quisermos cultivar um coração bondoso e uma mente clara, nós temos que começar a reconhecer isso. E, gradualmente, ir desconstruindo todas as ideias equivocadas, sectárias, que nos separam como seres humanos, sejam o que for. Racismo, xenofobia, qualquer coisa que nos aparta, que nos separa como seres humanos. Então, o tema da conversa é um coração bondoso e uma mente clara. Então, é isso que nós vamos tentar conversar. Como é que a gente desenvolve isso? A primeira coisa é que nós temos, através da nossa própria natureza,
nós nascemos, estamos dotados de um corpo humano. Se nós olhamos, nós nascemos, crescemos, envelhecemos, morremos. Ok. O ponto aqui é como que eu posso fazer uso desta experiência humana, dessa inteligência, dessas qualidades, reconhecê-las e compartilhá-las. Como é que eu faço isso? Então, a primeira coisa é reconhecer. E para que eu venha reconhecer isso, eu tenho que me reaproximar de mim mesmo. Primeira coisa. Então, por isso que no Dharma, nós convidamos as pessoas a meditar. Por quê? Meditar significa uma inversão de olhar. Não buscar felicidade fora, nas coisas que são impermanentes. Começar a cultivar algo que tenha mais temporalidade, que dure mais. Por isso que a gente fala, a felicidade última. Né? Nós temos a felicidade temporária, mas nós temos a felicidade última. Né? Então nós temos que fazer esse reencontro. Primeiro, é reconectar-se com você mesmo. Primeiro, meditar. Levemente. Poucos minutos por dia. Mas é necessário que eu reencontre isso em mim. Então eu medito. Eu me torno consciente de mim mesmo. Das minhas qualidades, das minhas dificuldades, dos meus sonhos, dos meus medos, das minhas dificuldades de lidar, por exemplo, com o meu envelhecimento, a capacidade de lidar com as mudanças que estão acontecendo o tempo todo. Meu corpo muda, meu trabalho muda, meu vizinho muda, minha cidade muda, o tempo muda, tudo muda. Então, à medida como que eu vou fazendo as pazes e percebo essas mudanças como naturais, hein? Não estou dizendo que efeito estufa é natural. Efeito estufa é consequência. Não estou dizendo que poluição é natural. Poluição é consequência. Mas estão todos no campo da mudança. E as mudanças nos afligem. Porque cedo ou tarde a gente começa a perceber que eu não tenho controle sobre isso tudo. Mas eu também vou descobrir que há em mim um potencial. Que há em mim um potencial. Que pode contribuir para que eu possa perceber essas mudanças por vieses diferentes. Há 64 anos atrás eu era um bebê. Hoje eu sou um jovem idoso, como diz minha sobrinha, né? Um jovem idoso. Aí a gente fica com medo que está ficando velho. Mas que bom que eu estou ficando velho. Poucas pessoas chegam nesse lugar. Poucas pessoas chegam nesse lugar saudáveis, lúcidos e contribuindo com outras pessoas. Então a gente tem que ter regozijo, alegria. Obviamente que o corpo já não dança um piseiro, mas ele pode fazer um movimentozinho assim, né? Pelo menos está se mexendo, né? Vocês estão dando risada, estou vendo algumas carinhas aí que eu conheço. Então, tudo bem, estamos em paz, né? Mas o bom é cultivar a alegria. E a alegria, ela é resultante de uma coisa que é fundamental na experiência de um coração bondoso e de uma mente clara. Gratidão. Não existe antídoto maior do que gratidão. Por isso que quando a gente termina a meditação, a gente diz desenvolver profunda gratidão pela vida assim como ela é. Porque é assim que as minhas ações do pensar, falar e agir me trouxeram. Agora eu posso melhorar ela cada dia, cada dia, cada dia. Porquanto estivermos vivos, saudáveis, lúcidos, podemos transformar a nossa vida a cada dia. Então essa era uma primeira parte. A segunda parte seria o que seria o oposto de um coração bondoso? Seria um coração, uma mente com raiva. Já adianto que não há elemento mais destruidor em nós do que a raiva, o ódio. E é fácil de perceber isso. O nosso corpo físico demonstra isso rapidamente. Então, muitas vezes, nós estamos usufruindo, escutando uma música gostosa,
de repente entra uma memória carregada de emoções de raiva, ódio, intolerância. Imediatamente, nosso corpo muda. Isso é sinal de que essa emoção não nos faz bem, e se nós olharmos e nos perguntássemos, é isso que eu quero cultivar? É isso que eu quero viver? A resposta é não. Então, nós temos o poder esse poder nós temos, de imediatamente interferir nesse fluxo e pará-lo. E colocar ali uma memória, um sentimento, uma qualidade humana que nos resgata e nos traz de volta para uma zona de conforto mental, emocional, físico e espiritual. Tendo conquistado novamente essa estabilidade, aí nós podemos, se assim quisermos, ir investigar por que essa memória ainda está ali, mas mais do que isso, por que eu ainda não fiz as pazes com isso? Por que eu não perdoei? Por que eu não deixei ir, não deixei ir? Que ações eu tive conscientes, motivadas de investigar e mudar, para que eu não fosse mais pego de relâmpago por essa memória, por esses sentimentos. Isso nós podemos fazer. Se eu quero cultivar uma mente clara e um coração bondoso, eu tenho que perceber o que obscurece essa mente e o que entristece esse coração. Isso é um trabalho de todos e cada um de nós. Não é um trabalho que eu vou entregar para alguém. Não é um trabalho que eu vou entregar para uma joia, para uma viagem. Isso tudo é ilusão. Eu tenho que trazer essa responsabilidade para mim, porque é uma memória minha, é uma relação minha com esta memória, e que muitas vezes íntima, ninguém sabe. Então, como é que sequer alguém pode me ajudar se muitas dessas memórias elas são tão íntimas, e elas estão tão hermeticamente guardadas? Não faz bem a nenhum de nós cultivar isso. Então, todos os dias meditando, todos os dias pacificando, todos os dias fazendo as pazes com a minha história, com as minhas memórias, eu vou visitando-as, vou cultivando aquelas que são belas e vou agradecendo aquelas que foram problemáticas, porque, na verdade, por exemplo, quando alguém fala alguma coisa e promove em mim raiva, ódio, ciúmes, inveja, ele me fez um favor. Como assim? O senhor está louco? Só um pouquinho, mas ele me fez um favor porque ele me lembrou que há esses sentimentos em mim. E se há esse movimento emergente dessa emoção aflitiva, é porque aquilo que está se passando ali se assemelha com algo que move essa memória, que acende esse karma. Então ele me fez um favor. Por quê? No entendimento da filosofia e da psicologia budista, é impossível para nós cultivar o que nós chamamos de felicidade genuína por quanto houver em nós essas memórias. Elas nos prendem, elas contaminam, elas sequestram nosso merecimento de sermos felizes. Mas esses fatores não estão externos. Eles estão nesse fluxo da nossa mente. Então, quando algo se assemelha, ele se revela. Então, muitos de nós, às vezes, têm um surto de raiva, e depois, com a calma, a gente fala, nossa, de onde saiu esse trem? Como é que eu pude dizer isso? Como é que eu pude falar isso?
Como é que eu pude fazer isso? Eu não sou isso. E é verdade. Nós não somos aquilo. Mas o fluxo kármico tem registros. Não sei onde que a ação inicial ocorreu. Mas faz parte do alaya, da oitava consciência. Então, quando as coisas presentes, de alguma maneira, despertam essa semente, ela vem. E se eu estou descuidado da minha higiene mental, se eu estou descuidado do cultivo diário intencional, de cultivar, olhar, valorizar aquilo que é mais precioso, que a gente chama dos valores humanos, que é comum a todos nós, essas memórias, esses pensamentos invadem. E quando a gente vai ver, a gente já fez, já falou. E depois a gente fica muito triste, porque aquela fala, aquela ação não representa o que eu sinto que eu sou como ser humano. Então, para que eu possa realmente viver, cultivar um coração bondoso e uma mente clara, cada momento que eu percebo no meu dia a dia esses movimentos de emoções aflitivas, eu tenho que gentilmente, através da consciência introspectiva, olhar, não se afundar, mas, como disse o secretário Dalai Lama, eu não devo negligenciar, mas eu também não devo dar ao fato um tamanho que ele, em sua natureza, não tem, visto que todas as coisas são ilusórias. Mas eu tenho que reconhecer a ilusão daquilo que estimula em mim a raiva, o ódio, os ciúmes, a inveja, a cobiça, assim por diante. Como também eu tenho que olhar aquilo que promove em mim a experiência do amor, da compaixão, da generosidade, da bondade, do altruísmo. Eu também tenho que olhar isso. Cultivar, nutrir, expandir. Então, por isso que no Dharma a gente fala que nós temos que nos tornar conscientes, para que conscientemente nós possamos agir, transformar, mudar, para que possa realmente surgir em nós a nossa sabedoria. Tudo bem até aqui? Então nós temos que fazer isso. E todo esse trabalho, ele deve ser feito com gentileza. Gentileza. Não punição. Gentileza. O Dharma tem um provimento, né, muito sério, que é nós sabermos que nós nos iludimos com o fenômeno. Então, todas as vezes que o fenômeno nos ilude a ponto de nós pensarmos que ele é concreto, que ele é real e que eu posso possuir, dominar, controlar, é quando o tombo acontece. Então, na verdade, o que o Dharma diz é: todo e qualquer erro que nós tenhamos cometido, seja que momento de nossas vidas tenha ocorrido, entenda que aquele gesto, aquela fala, aquela ação, não representa a nossa natureza última. Mas o fato aconteceu. Eu fiz. Mas eu fiz porque eu ignorava, no momento que o fato existiu, que havia outras maneiras de eu ter uma compreensão maior, mais ampla da natureza do fenômeno e cultivar as minhas qualidades de maneira que a minha resposta àquilo que estava ali presente fosse outra. Então eu ignorava a natureza do fenômeno e ignorava que havia outra forma de interagir com o fato no momento que ele aconteceu. Esse é o grande provimento do Dharma. Esse é o grande ensinamento do Buda. Então nós temos toda a habilidade, todo o espaço para reconhecer
pacificar, transformar e seguir adiante. Esse é o grande ensinamento do Dharma. Mas nós temos que ter provisão de conhecimento, estudar, contemplar, meditar, para que eu possa realmente entender isso. E aí sim as minhas decisões vão ser fundamentadas. E aí eu vou diminuindo, vou cessando o cultivo dessas experiências tão nocivas como a raiva, o ódio, os ciúmes, a inveja, a cobiça, a mesquinhez. Quando nós somos movidos por essas ações afetivas, nós produzimos cenários terríveis que nós não reconhecemos em nós. Então, por exemplo, quando você vê, a gente pode falar, a guerra da Ucrânia com a Rússia, ela existe porque uma pessoa se deixou envolver por pensamentos de cobiça, de conquista, e não pensando nas mulheres, nas crianças, nos jovens, nos sonhos do outro. Então, isso acontece macro e micro. Também acontece a nível de família. Também acontece a nível corporativo. Ou seja, basta ter uma pessoa que esteja em posição de poder e ela exerce esse poder fundamentado nas aflições, nas ilusões, a resultante disso, geralmente, não é nada bom. O oposto é verdadeiro. Se nós tivermos líderes, se nós tivermos no mundo corporativo CEOs, presidentes de empresas, gerentes, sêniores, com minimamente uma visão de uma gestão humanizada, certamente que o ambiente nessa empresa vai ser diferente. Assim como se nós tivermos pais e mães imbuídos da bondade amorosa e compassiva para com seus filhos, para com seus próprios pais, certamente que essa família será o berço de bondade, de amorosidade, de altruísmo, assim por diante. Ou seja, esse assunto vai longe, mas o que nós temos que, nessa conversa, a minha intenção é de falar sobre isso, de convidar vocês a pensar sobre isso, a conversar sobre isso, a sermos a cada dia uma consciência maior, atuante, como protagonistas no cultivo das emoções, do pensar, das ações que representem um amor, um coração bondoso e uma mente clara. Então, o que seria uma mente clara? Uma mente clara é uma mente lúcida, é uma mente serena, é uma mente que repousa e olha para a realidade diretamente, que reconhece a natureza mutável de todas as coisas. Então, quando nós reconhecemos que todas as coisas são temporárias, qual seria a nossa atitude? De viver o momento presente da maneira mais lúcida, mais serena, mais presente, ou seja, aquela profunda sensação de pertencimento àquele momento, de observar uma flor, de observar o pássaro, do pássaro cantando, observar o sorriso de uma criança, observar uma mãe gestante, observar a natureza se expressando naturalmente. E aí perceber o ciclo. E aí perceber o ciclo e regozijar. E entender isso. Então, essa é a maneira como nós cultivamos uma mente clara. Mas o que realmente permite isso é desenvolvermos um estado de full awareness, ou seja, plena consciência. Mindfulness. Em cada momento, em cada coisa. Que a gente faça uso. Estamos caminhando na rua para ir para o trabalho.
estamos dentro do coletivo, estamos dirigindo nosso próprio carro, estamos caminhando, que nós tenhamos full awareness, ou seja, plena consciência de tudo aquilo que compõe aquele momento que você está vivendo. Que nem aqui e agora. Por isso que eu falei, o que vai sustentar a sua atenção nessa conversa é não a curiosidade, mas a motivação e intenção que eu trouxe a ela. Então, para aqueles que já tiveram aula comigo e me escutaram falar das 4 cuias, né? O que seria o ensinamento das 4 cuias? Se a cuia está voltada para baixo, nada entra aqui. Se a cuia está voltada para cima, mas ela é cheia de furos, nada é retido aqui. Os furos retiram. A cuia sim representa não motivação, não intenção. A cuia virada para cima é uma cuia que tem alguma motivação e intenção, mas que se permite distrair-se. Não consegue sustentar a atenção, a motivação, naquilo onde está. A motivação, a cuia virada para cima, fechada, mas contaminada com orgulho, com a vaidade. Para que eu vim aqui? Para escutar. Escutar para quê? O que eu vou fazer com esse conhecimento? Aqui existe a motivação e a intenção. E a quarta cuia, que é a cuia virada para cima, e que eu limpei ela, para que eu me apresente íntegro nesse encontro. Vou ouvir com atenção, com alegria, com respeito, e depois eu vou contemplar, vou meditar, vou dialogar, e tudo aquilo que for possível, vou adotar. O que não me for possível, vou deixar. Mas eu permito ser permeado. Eu permito que a escuta dialogue. E que esse diálogo tenha uma motivação e intenção verdadeira de me tornar um ser humano cada dia melhor a cada dia. E que ao fazê-lo, naquele momento, seja os pares com quem eu estiver dialogando, a aspiração que todos nós nos sintonizemos nesse mesmo local. Aí, obviamente, que todos vão estar cultivando uma mente clara. Então, a clareza da mente, ela está relacionada com a sua habilidade de sustentar o foco e a atenção. O que dá essa habilidade a você? É ter claro qual a motivação e a intenção que eu estou aqui. E o que eu busco? Me tornar um ser melhor a cada dia. O que eu busco? Reconhecer a minha interdependência e reconhecer a impermanência de todos os fenômenos. Mas, na construção dos diálogos, eu tenho que estar aberto a olhar. De onde que eu estou olhando? Concentração, foco, motivação e intenção. O que eu cultivo? A bondade amorosa e compassiva. Quando eu interajo com o outro, o que eu olho? Um outro ser humano. Eu pratico a equanimidade. E eu aspiro que a nossa relação seja mais verdadeira, positiva e construtiva. Que as diferenças que ali possam existir, e certamente existirão, que possam ser dialogadas, que possam ser resolvidas, e que o resultante dela seja uma experiência de felicidade, um aspecto produtivo e construtivo. E depois, como é que eu relaciono isso com o entorno, com o todo? Aí vem a aspiração última. Aí que vem o olhar altruísta. Seja o que for que nós venhamos a fazer como indivíduo, como coletivo, que tudo isso que é construído tenha na sua base o altruísmo. Ou seja, nós renunciamos à visão egóica, egoísta, imediatista, e nós cultivamos a visão do acolhimento, da equanimidade. E é só assim que nós podemos evoluir. Não há outra maneira. Então, se eu conseguir reunir tudo isso,
eu estou verdadeiramente cultivando um coração bondoso e uma mente clara. É fácil? Não, não é. Mas é possível. Totalmente possível. O que é que isso demanda de nós? Atenção plena. E essa atenção plena deve estar imbuída do quê? De bondade amorosa e compassiva. E qual que é a ação altruísta? Na verdade, quando nós cultivamos compaixão, o que é compaixão, conceitualmente falando? Significa que nós aspiramos que todos os seres se tornem livres de qualquer experiência de sofrimento. Quando nós aspiramos isso, verdadeiramente, nós estamos renunciando a tudo aquilo que pode ser causa e condição de sofrimento. Amém. Por quê? Na filosofia budista, na psicologia budista, nós dizemos que a felicidade genuína que nós podemos experienciar é resultante da felicidade que nós podemos oferecer. Em última análise, na visão altruísta, significa dizer que a minha felicidade é vê-lo feliz. Então, se eu tiver isso como primícia, a renúncia já está posta. Porque eu renuncio à minha prioridade para dar prioridade à sua. Ao fazer isso, o ego perdeu seu chão. O ego perdeu sua base. Porque o grande problema da nossa mente dualista, a visão dualista, sujeito-objeto, é que esse sujeito, ele prioriza a si mesmo de uma maneira egoísta e imediatista. Isso não funciona na relação humana. Ela vai funcionar num período muito curto e a resultante não é uma experiência de felicidade genuína. São felicidades extremamente temporárias, curtas, e que são seguidas, geralmente, de uma experiência de frustração. Então, para que nós possamos ter felicidade genuína, o outro faz parte dela. É como eu disse anteriormente. Eu posso ter uma grande ideia, eu posso ser um gênio, eu posso ter grandes ideias. Mas na hora que eu vou materializar essas ideias, não é possível fazer sozinho. Eu sempre vou precisar da contribuição de incontáveis outros. Se eu partir da premissa que eu tenho a alegria de compartilhar minhas ideias, a minha perspectiva já é outra. Se eu permito ter a abertura de ouvir a contribuição que outros tantos podem trazer à minha ideia, essa ideia já não é mais minha, é nossa. E a resultante dela também será uma experiência desse coletivo. Então, por isso que eu nunca esqueço do exemplo que vocês já me viram dar. Qual criança é mais feliz? A que tem um carrinho e um monte de crianças para brincar com ela, ou a que tem muitos carrinhos e nenhuma criança para brincar com ela? Então, a natureza humana não está no carrinho. A natureza humana está no sorriso. Naquela união que o carrinho trouxe e que eu permiti que a união ocorresse. E eu permiti porque são a companhia de outras crianças que me faz feliz. Não o carrinho. O carrinho é só um método onde eu posso demonstrar altruísmo ou egoísmo. Então, há várias maneiras que nós podemos olhar isso. Várias, inúmeras. Mas o importante é que nós tenhamos realmente a predisposição de cultivar essa mente clara, e essa mente clara significa reconhecer a nossa natureza. Primeira coisa. Nós na natureza humana. Reconhecer as nossas qualidades humanas. Reconhecer a nossa vida humana. Do que nós somos dotados. Né? O corpo, a inteligência, assim por diante.
como que nós atuamos no universo no qual nós estamos inseridos. E com que motivação e intenção nós fazemos. Então, na verdade, tudo isso que a gente está dizendo vai começar com qual motivação e intenção. Não tem outro lugar. E se nós, dentro, não sei quantos de vocês são budistas ou conhecem um pouco da filosofia budista, mas o norte de tudo isso é um texto chamado As Seis Paramitas, onde a primeira paramita é a generosidade. Generosidade de uma maneira muito ampla. Não é a generosidade de dar coisas às outras. É a generosidade de reconhecer que sempre que dou algo a alguém, eu sinto uma felicidade que não alcançava em reter isso. Isso não está limitado a coisas. A minha atenção, o meu abraço, a minha ternura. Então, são práticas de generosidade. E são coisas que eu estou doando a alguém. Então, eu tenho que olhar para isso. A segunda coisa é ética. Lucidamente eu perceber e cultivar com muita atenção que o que eu penso, o que eu falo, o que eu faço, jamais tenha como consequência o sofrimento de alguém, nem o meu. Pelo contrário, que eu faça com a mais profunda aspiração de ser útil. Em todos os níveis que eu possa entender o que ser útil possa ser. Então, isso é ética. Depois vem a concentração. Como que eu mantenho foco nisso? O foco e a concentração vai estar norteado pela minha motivação e intenção. Se eu tiver uma motivação e intenção clara, o meu foco e a minha atenção repousam naquele lugar. Eu tenho que ter paciência, porque o espaço da realização tem seu movimento. Então, cultivar a paciência está cunhada numa coisa chamada respeito. Respeito pelo outro, respeito pela compreensão do outro, respeito pelo tempo do outro. Esse respeito também vai ter um viés muito grande da compaixão, porque nós queremos o alívio do sofrimento. No entanto, não existe sofrenômetro. Eu não consigo mensurar o sofrimento do outro, nem mesmo como que ele percebe o sofrimento. Então, é o tempo da generosidade que eu permaneço naquele acolhimento, a paciência, permanecer junto, a tolerância da diversidade, da multiplicidade, de entender, aceitar, acolher, abraçar. E para tudo isso, eu tenho que ter um esforço. E, de novo, o esforço, ele vai estar amparado na motivação e intenção. E na compreensão ampla de tudo o que precisa ser feito para que essa felicidade genuína possa ser alcançada, não somente por mim, mas por todos. Porque, como eu disse anteriormente, a felicidade genuína é quando eu me sinto feliz e ver o outro feliz. E, por último, a sabedoria. A sabedoria que é a grande compreensão da natureza de todos esses fenômenos, como vazios. Então, todas essas experiências, na verdade, elas vão se dissolver, vão se diluir no vazio luminoso, que a gente chama de Dharmadhata, onde repousa essa compreensão última. Então, cultivar esse coração bondoso, cultivar essa clareza mental, são ferramentas fundamentais, absolutamente fundamentais, para que a gente possa usufruir de vida diária, né, no nosso dia a dia, de tudo aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, cultivando uma experiência interior
de calma, serenidade, lucidez, e ao mesmo tempo, regozijo e contentamento. Que surge dessa compreensão muito mais ampla de tudo isso. E de qual é esse nosso papel? Nosso papel na nossa própria vida. Como nosso papel? Nos usufruir dessa nossa vida. Certo?